Meus irmãos, no mês de janeiro nós começamos a exposição da Epístola aos Efésios. Estamos nos aproximando do seu final. Se Deus quiser, domingo que vem, nós encerraremos a exposição da carta aos Efésios. E hoje, penúltimo sermão desta carta, gostaria de convidar aos irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto que se encontra em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Efésios 6, versículos 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Pai, novamente estamos, Pai, em oração diante do Senhor, e nesse momento clamamos ao Senhor, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, prepara os nossos corações, ilumina, Senhor Deus, as nossas mentes, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai Santo, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. No ano de 1521, na Alemanha, aconteceu a Dieta de Worms. A Dieta de Worms foi uma assembleia convocada pelo imperador alemão Carlos V para tratar de diversos assuntos, e o assunto mais esperado era os polêmicos ensinos de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi convocado para prestar esclarecimentos nessa dieta, e ele foi chamado, intimado a negar os seus ensinos, negar a sua doutrina. Quando ele ouviu isso, que ele deveria negar o seu ensino, ele respondeu o seguinte, abro aspas, a menos que me convençam pela Escritura de que eu estou errado, eu permaneço constrangido pela Escritura. Não posso e não devo me retratar, uma vez que não é seguro nem correto agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Lutero foi condenado pelo imperador Carlos V e ele precisou fugir. Um grande amigo de Lutero, chamado Frederico, o Sábio, o protegeu num castelo na cidade de Wartburg. E lá naquele castelo, Lutero escreveu cartas, escreveu sermões e escreveu vários hinos. E o mais conhecido deles é o hino que nós cantamos no início do nosso culto, Castelo Forte, baseado justamente no salmo que nós lemos, o Salmo 46. Isso porque
Lutero entendia que quem o protegia não eram as paredes firmes daquele castelo de pedras onde ele estava, mas sim o Senhor, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Lutero, meus irmãos, ele estava consciente de que ele estava em guerra, de que ele era atacado por inimigos, e somente Deus era a sua força, somente Deus poderia lhe dar a vitória. E, meus irmãos, nós acabamos de cantar no cântico, aclame ao Senhor, que força e refúgio é o Senhor. Ele é a nossa força, é nele onde nós temos o socorro. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, disse o salmista. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós cantamos também no cântico seguinte, que o Senhor Jesus travou uma guerra na cruz e ele venceu. Ele venceu o pecado ao morrer na cruz e ele venceu a morte ao ressuscitar, meus irmãos. Porém, nós ainda estamos em guerra. O Senhor Jesus voltou para o céu. A guerra foi vencida na cruz e na ressurreição. Mas o nosso inimigo, ele está ensandecido contra a igreja. Ele quer de todas as maneiras destruir a igreja. Ele quer de todas as maneiras e ele vai usar de todo o seu poder, de todas as suas armas e de todo o seu exército para nos atacar. Nós estamos em guerra, meus irmãos. Se nós estamos em guerra, quem é o nosso inimigo? Existem armas que nós podemos usar nesta guerra? Será que nós estamos sozinhos nesta guerra, cada um lutando por si mesmo? O texto que nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, que creio eu que Lutero também usou ele como base para o seu hino Castelo Forte, esse texto responde a estas perguntas. Esse texto, meus irmãos, nos mostra que Deus nos disponibiliza a sua armadura e por isso nós precisamos entender a necessidade do seu uso e quais as armas que nós temos à nossa disposição. É sobre esse tema que eu gostaria de meditar com os irmãos, a armadura de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de ver com os irmãos que Paulo, ele nos informa a necessidade da armadura. Então essa é a primeira lição do texto, a necessidade da armadura. Olha os versículos 10 e o versículo 10 e o versículo 11, a parte A. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Quanto ao mais, Paulo, meus irmãos, Paulo está entrando na conclusão da sua carta. Paulo já havia apresentado à igreja de Éfeso, lá na primeira parte da carta, dos capítulos 1 a 3, tudo aquilo que Deus já fez por nós e ainda continua fazendo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos adotou como seus filhos, o Senhor Jesus Cristo nos redimiu, perdoou os nossos pecados, nos remiu dos nossos pecados, o Espírito Santo nos selou, meus irmãos. Deus nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós somos família de Deus, nós somos filhos da luz e por isso nós devemos andar como filhos da luz. Nós devemos, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo e os nossos relacionamentos, eles devem ser conduzidos pelo Espírito Santo. E Paulo então ele vai concluir tudo isso que ele falou, dizendo o seguinte: irmãos, diante de tudo isso que eu falei para vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós estamos em guerra. A vida do crente não é um resort, não é, meus irmãos, um cruzeiro marítimo, onde você aproveita tudo do bom e do melhor que aquele lugar oferece. A vida cristã não é para ser curtida e aproveitada, mas a vida cristã é uma trincheira, é uma guerra. E em guerra nós precisamos de armas.
Nenhum soldado vai para a guerra desarmado, mas os soldados, eles vão armados com as suas armas específicas, meus irmãos. E Paulo aqui, antes de apresentar as armas, ele apresenta quem é o comandante. Nós temos um comandante, nós não estamos sozinhos nesta guerra. Ele diz: sede fortalecidos no Senhor. No Senhor. Meus irmãos, o Senhor é o nosso comandante, o Senhor é o nosso general, e não somente isso, o Senhor é a fonte da nossa força. A força não é humana, a força, o poder não é do homem, não é carnal, não é físico, mas vem do Senhor, meus irmãos. E a armadura é dele, as armas são dele, a força é dele, o poder vem dele. Então nós não vamos vencer esta guerra sozinhos. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse que sem ele nada podemos fazer. E mais tarde Paulo afirmou em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então perceba o seguinte, você e eu não podemos nem ao mesmo respirar, se não for por Jesus Cristo. Você e eu não temos força nas pernas e nos braços, se não for por Jesus Cristo. Nós não somos capazes de raciocinar, se não for por Jesus Cristo. E é Ele quem nos fortalece. Ele é a nossa força, é Ele que nos dá o poder, meus irmãos, e o poder de Deus, ele é infinito, o poder de Deus é ilimitado. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Foi assim que Deus se apresentou a Abraão, quando Abraão, casado com uma esposa idosa e estéril, Deus fala, dela sairá o seu herdeiro. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Não existem impossíveis para Deus, meus irmãos. O poder de Deus é um poder ilimitado. E é este poder que nos fortalece, meus irmãos. Por quê? Porque a nossa guerra não é contra homens. Se a nossa guerra fosse contra seres humanos, poderíamos usar o nosso poder humano. Mas a nossa guerra é uma guerra espiritual. A nossa guerra é uma guerra invisível. Paulo ele continua e ele vai dizer quem é o nosso inimigo. Ele fala quem é o nosso comandante e em seguida ele fala quem é o nosso inimigo. Versículo 11, parte B e o versículo 12. Para você ter que se revestir de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se dois exércitos entrarem em campo de batalha, mesmo que um dos exércitos seja inferior ao outro, é possível o exército mais fraco vencer o mais forte. Por quê? Porque são homens, homens de carne e osso. Mas aqui Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne ou o sangue, não é contra seres humanos. A nossa guerra, meus irmãos, é contra o diabo e todo o seu exército, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. E uma coisa, meus irmãos, que nós às vezes nos esquecemos é que o diabo ele é mais forte do que nós. O diabo, ele tem estratagemas, ele tem estratégias. O diabo nos conhece, o diabo sabe que nós somos eleitos, nós somos filhos adotados de Deus. O diabo ele tem uma fúria, ele range os dentes, porque Deus nos tirou de suas garras, ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E o diabo então ele vem babando como um cão bravo, querendo nos atacar. E é isso que Paulo está falando, é este o nosso inimigo. Saiba quem é o seu inimigo. O seu inimigo não é outra pessoa, não é outro homem, não é outro ser humano. O seu inimigo é o próprio diabo. Por isso que você precisa de Deus, você precisa da sua força, você precisa do seu poder, você precisa da sua armadura, meus irmãos.
E Paulo, ele vai dizer o seguinte, que existe aqui uma luta. Olha o versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para essa palavrinha aqui, luta. Se você quiser anotar na sua Bíblia, anote. Paulo usa uma palavra específica na língua grega. Paulo escreveu aos Efésios. Os Efésios eram gregos, conheciam a cultura grega. Paulo também conhecia a cultura grega. E Paulo usa aqui a palavra grega palé. Apenas neste versículo, Efésios 6,12, é que essa palavra aparece no Novo Testamento, em mais nenhum lugar. O que significa essa palavra palé, né, aqui na língua grega? Palé era uma luta entre dois homens corpo a corpo. Você deve se lembrar que os gregos inventaram ou aperfeiçoaram diversos esportes. O boxe foi criado na Grécia, assim como outras lutas, né? A luta greco-romana, por exemplo, outras lutas, eles foram criados na Grécia. Esse palé aqui era a primeira primitiva luta de boxe. Só que se você acha o boxe presente, o boxe atual, um esporte violento, é porque você não conheceu o palé. Como que era esse palé? Os boxeadores, os atletas que lutavam esta luta, era um pouco diferente, ou melhor, bem diferente. Eles usavam luvas também, como os boxeadores atuais. Só que nessas luvas, haviam cravados pregos e lâminas, tanto lâminas lisas, bem afiadas, como lâminas serrilhadas. Para quê? Para que um golpe com aquela luva pudesse rasgar o seu oponente. Os lutadores de palé, meus irmãos, eles quebravam os dedos, as costelas e o queixo do seu oponente. Não haviam regras. Quem que vencia? Quem ficasse vivo. Quem perdia? Quem morresse. Um dos dois morreria. E quem sobrevivesse seria o vencedor nesta luta. Geralmente, os lutadores que perdiam tinham as suas cabeças esmagadas pelo seu oponente. E mais uma coisa, os atletas que lutavam o palé eram os que mais treinavam. Eles passavam manhã, tarde e noite no ginásio, treinando, porque o objetivo deles era destruir, era matar o seu adversário. Agora pensa uma coisa comigo. Quando os membros da igreja de Éfeso leram pela primeira vez essa carta e chegaram nesse versículo 12, nessa palavra palé, Paulo está falando aqui, meus irmãos, que a nossa luta é uma luta sangrenta, é uma luta violenta, é uma luta em que o nosso adversário, ele não quer apenas nos vencer numa disputa esportiva, ele não quer apenas nos jogar na lona como um adversário numa luta de boxe de hoje em dia. O nosso adversário quer nos machucar. É isso que o diabo quer, é essa a luta que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. É uma luta em que o adversário quer nos machucar, com requintes de crueldade, ele quer nos fazer sofrer, meus irmãos. E, meus irmãos, quantas vezes nós pensamos que o nosso inimigo é outra pessoa? Paulo falou anteriormente a respeito de relacionamentos. E relacionamentos não são simples, relacionamentos não são fáceis. Por quê? Porque todos somos pecadores. E quantas as vezes que nós já nos desentendemos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com nossos pais, com os nossos empregados ou patrões, chefes. Quantos de nós já nos iramos contra essas pessoas? Talvez pensando até que eles fossem nossos inimigos, que eles desejam o mal contra nós. Certamente você tenha ficado indignado contra políticos corruptos, contra juízes corruptos, que ao invés de defenderem a vida, são os promotores da morte.
Você talvez tenha ficado perplexo, creio eu que tenha sim ficado perplexo, com políticos e juízes que defendem a morte de crianças, inclusive de crianças no útero ainda. Você deve estar acompanhando as últimas notícias. Aí você pensa, quem são os nossos inimigos? São esses homens? São esses que aprovam, defendem a morte? Morte de crianças no ventre? Ou será que é o diabo que atua na vida desses homens? A nossa luta não é contra carne ou sangue. Por isso que nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos orar por todos os homens, porque os homens são instrumentos do Satanás. E Satanás ele vai usar homens para destruir, para tentar destruir a igreja. Nós estamos em guerra, meus irmãos, por isso nós não podemos nos relaxar. Uma coisa que o diabo se deleita é uma igreja relaxada. É uma igreja que acha que está tudo bem. É uma igreja que se vê como um clube social, uma confraria de amigos. Mas igreja não é isso. Igreja, meus irmãos, é algo sobrenatural, culto é sobrenatural, e quando termina o culto, você vai para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, e a guerra continua. Aliás, é lá que a guerra é travada. É na sala de aula que a guerra é travada, é no escritório, é na empresa, é na repartição pública, é em casa, é lá onde o diabo vai te tentar, onde o diabo vai tentar te derrubar, onde o diabo vai usar pessoas e circunstâncias para de todas as maneiras fazer você cair em pecado. Porque é essa, aliás, a estratégia de Satanás, do nosso inimigo, meus irmãos. Mas a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas. Não é contra pessoas, não é contra aqueles que pensam mal de você. Certamente existem pessoas que não gostam de você. Obviamente, se você é um crente fiel, vai ter pessoas que não vão gostar de você. Talvez até mesmo alguém da sua família, talvez até mesmo alguém do seu trabalho, talvez um conhecido, um vizinho. E ao invés de nós pensarmos que estas pessoas são os nossos inimigos, nós precisamos entender quem é o nosso real inimigo. Essas pessoas podem ser instrumentos, devemos orar e interceder por elas, mas o nosso inimigo não é feito de carne nem de sangue, mas ele é o próprio mal, o próprio Satanás. Portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, meus irmãos. Paulo ele fala, tomai, portanto, ou seja, já que você já entendeu quem é o seu comandante, você já entendeu quem é o seu inimigo, você já entendeu a maneira como esse inimigo quer lutar contra você. Ele quer te machucar, como os lutadores de Pelé. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, Todas as armas são importantes. Você não pode se esquecer de nenhuma delas. Você não pode negligenciar nenhuma delas. Toda a armadura de Deus é importante para que possais resistir no dia mau. Nós explicamos já anteriormente lá em Efésios 5,16 que desde que o pecado entrou no mundo, todos os dias são maus. Por isso, meus irmãos, preocupe-se se você estiver vivendo um momento bom na sua vida, porque momentos bons nós somos tentados a relaxar. Quando tudo vai bem, o tempo de oração diminui, o tempo de leitura da palavra diminui, você fica menos assíduo, menos frequente na igreja, você gasta mais tempo com entretenimento, com conversas alheias, vazias, mundanas, do que com conversas espirituais. Quando tudo vai bem na sua vida e na minha vida, a gente relaxa. Mas Paulo lhe diz o seguinte, olha, fique esperto, fique alerta,
Você tem que tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Todos os dias são maus. O diabo não descansa. O diabo nos ataca diariamente. E quando as coisas vão bem na nossa vida, aí que ele vai nos atacar. Porque a gente baixa a guarda. Quando as coisas estão bem, nós baixamos a guarda, nós relaxamos. E Paulo fala, não faça isso, resista. E essa palavra resistir, meus irmãos, ela é muito interessante. Pense num boxeador novamente, que está apanhando no ringue, mas não cai. Se você tem mais de 30 ou 40 anos, talvez se você tiver menos também, você deve se lembrar da famosa franquia de filmes Rock, o Lutador. E é interessante que, como ele apanha, né? Como ele apanha. E tem numa das cenas que ele fala assim para o seu oponente, bate mais, bate, ele vai apanhando, ele vai sangrando. Ele não cai, ele vai nas cordas e ele não cai. É disso que Paulo está falando. Olha com atenção o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Paulo não fala para a gente atacar o diabo. Paulo não fala para você atacar o diabo. Ele vem e te ataca. Mas ele fala para você resistir. Para você ficar e permanecer inabalável. É interessante que Paulo fala isso 3 vezes aqui no texto. Lá no versículo 11 ele falou, revestido de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes. Versículo 13, para poderes vencido e permanecer inabaláveis. 14, estai, pois, firmes. Paulo está dando a ideia aqui, meus irmãos, de estabilidade, de firmeza. A nossa guerra é suportar os ataques, as pancadas do inimigo. Porque quem vai atacar é o Senhor. Se você observar as armas, nós vamos ver aqui, quase todas são armas de defesa, de proteção, porque o inimigo vem contra nós. Mas quando nós usamos as armas, nós permanecemos firmes, nós iremos resistir. Tiago 4,7 diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É interessante esse versículo, Tiago 4,7, sabe por quê? Porque o diabo, de quem que ele foge? Bom, primeiro, de quem que ele não foge? O diabo ele não foge dos altivos, dos soberbos, dos orgulhosos, dos arrogantes. O diabo não foge daqueles que se acham melhores, mais santos, mais certos do que os outros. O diabo ele foge daqueles que se sujeitam ao Senhor, daqueles que são submissos, daqueles que são humildes, submissos, obedientes a Deus. O diabo foge daqueles que se submetem uns aos outros no temor de Cristo, conforme nós já vimos. O diabo, meus irmãos, ele foge de esposas que são submissas a seus maridos. O diabo foge de maridos que amam suas esposas como Cristo amou a igreja. O diabo foge de filhos obedientes aos pais. O diabo foge de pais que criam seus filhos no temor e na admoestação da palavra do Senhor. O diabo foge de empregados, de funcionários, de servos que obedecem seus senhores, seus patrões. O diabo foge de patrões que tratam bem os seus empregados, conforme nós vimos nos últimos sermões. Ou seja, se você se submete à palavra do Senhor, se você é obediente à lei do Senhor, o diabo vai fugir de você. Se você é uma pessoa que se humilha diante do Senhor, o diabo vai fugir de você. Agora, se você é uma pessoa que se acha melhor, mais bonito, mais santo, mais certo, uma pessoa altiva, o diabo vai falar assim, esse é dos meus. É isso que Tiago está falando, meus irmãos. E Paulo está falando exatamente a mesma coisa aqui, que nós precisamos resistir. E para resistirmos, nós precisamos
vestir ou revestir da armadura. Essa é a segunda lição que o texto vai nos ensinar, meus irmãos. A descrição da armadura. Versículos 14 a 17 dizem assim: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo descreve cada uma das armas. Tanto Paulo como os efésios, eles estavam familiarizados com a figura do soldado romano. E o soldado romano, meus irmãos, ele vestia a sua armadura na ordem certa. Ele não colocava as peças da armadura em qualquer ordem, uma ordem aleatória. Mas era nesta ordem que Paulo colocou aqui. Primeira coisa, ele colocava o cinto. O cinto prendia a túnica de baixo e a couraça. Depois ele colocava a couraça, prendida no cinto. Depois ele calçava os seus pés com a sandália. Depois ele colocava o escudo. Finalmente, o capacete e a espada. Era essa a ordem. E Paulo usa exatamente esta ordem. Paulo fala então a primeira arma. Ele fala a respeito do cinturão da verdade. O cinto parece que não tinha nenhuma importância, mas tinha sim. Porque, como eu falei, o cinto ele ia ter que fixar a túnica. A túnica eram aqueles vestidões que os homens usavam. Então eles puxavam a túnica para cima, prendiam no cinto. O cinto prendia a sua couraça. E o cinto também servia como a bainha, para que colocasse a sua espada, quando a espada não estivesse em uso. E mais um detalhe, o cinto que o soldado romano usava era um cinto diferente, que tinha algumas faixas assim, então o cinto identificava o soldado. Paulo fala aqui que o nosso cinto, nosso cinturão é a verdade, meus irmãos. Ele nos ordena nos cingirmos com a verdade. O soldado de Cristo, ele é identificado pela verdade. O soldado de Cristo é aquela pessoa que vive a verdade, que fala a verdade, que defende a verdade. O pai da mentira é quem? O diabo. E os filhos do diabo são identificados pela mentira. E o Senhor Jesus Cristo, lá em João 8,32, ele disse: E conhecereis a verdade vos libertará. Você foi liberto pela verdade. Você é um filho da verdade. Jesus Cristo, ele disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E ele mesmo depois, em João 17,17, orou ao Pai dizendo: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, assim como um soldado romano era identificado pelo seu cinto, o cristão ele é identificado pela verdade. Ele vive, ele fala, ele pratica a verdade. Conforme o apóstolo João escreveu em 3 João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Essa é a alegria de um pai, saber que seus filhos estão na verdade. Essa é a alegria de um pastor, como o apóstolo João, olhar para a sua igreja e falar: esta igreja pratica a verdade. Primeira arma, o cinto da verdade. A próxima peça, meus irmãos, é a couraça da justiça. A couraça do soldado romano era formada por duas peças. Às vezes, peças inteiriças feitas de um metal resistente, ou então uma malha mais leve também feita de metal, que cobria do pescoço até as coxas. Essa couraça ela tinha como objetivo proteger os órgãos vitais do nosso tórax, coração, pulmões, os órgãos, o intestino, os órgãos vitais do nosso corpo. Para que se viessem dardos, viessem alguma espada, aquilo servia como proteção. E aquela couraça protegia justamente a vida. Se um soldado voltasse vivo para casa, é porque a sua couraça havia funcionado. E se um soldado fosse para a guerra sem a sua couraça, seria o equivalente a um policial sair às ruas sem o seu colete. É pedir para morrer. Então, se você não usa a couraça, você está querendo morrer. E
E Paulo, aliás, ele fala que a nossa couraça é a couraça da justiça. O soldado romano, ele voltava para casa vivo por causa da sua couraça, que protegia os seus órgãos vitais. Você tem vida por causa da justiça de Cristo. Você foi justificado e por isso você tem vida. Romanos 5,18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Sabe por que você, meu irmão, minha irmã, vai voltar para a casa do Pai vivo? Sabe por que você tem a vida eterna? E quando você terminar essa guerra nessa vida, você vai voltar ao Pai vivo? Porque você é justificado. Porque Ele te encobre com a justiça de Cristo. Porque Ele olha para você e diz: justo, justo. E porque você é justo, você tem vida. Porque você é justo, você irá para o céu. No céu não entram injustos. No céu entram pessoas justas. Mas a nossa justiça não é nossa propriamente disso, porque nós não somos justos por nós mesmos. Mas nós recebemos a justiça de Cristo. Essa é a nossa couraça. Isso nos protege, isso nos garante a vida. E Paulo continua dizendo a terceira arma, quando ele fala assim: calçai, versículo 15, os pés com a preparação do evangelho da paz. Cada calçado tem o seu uso apropriado. Uma mulher não vai correr uma corrida de salto alto e nem subir uma montanha cheia de pedras de salto alto. Você não vai andar num piso cheio de sabão com um chinelo escorregadio. Você precisa de uma bota, de uma galocha. Então, cada calçado tem o seu uso numa ocasião específica. Como que eram o calçado dos soldados romanos? Eram sandálias que vinham até a panturrilha, quase até o joelho, e a sola daquelas sandálias de couro tinham pregos cravados, como se fosse travas de chuteira, só que não era trava ali como é hoje em dia, de uma maneira bem tecnológica, mas eram pregos. Para que isso? Para que eles tivessem estabilidade, firmeza em qualquer terreno. No meio de pedras, areia fofa, então eles tinham estabilidade. Os exércitos de Alexandre o Grande e de Júlio César eram exércitos vitoriosos porque eles usavam essas sandálias com cravos nos solados, para que eles tivessem estabilidade. Paulo fala aqui o seguinte: calçai os pés com a preparação do evangelho. Essa palavra preparação, meus irmãos, é sinônimo de prontidão. Você tem que estar preparado, pronto para a guerra. E um soldado preparado, pronto para a guerra, ele está com o seu calçado. O soldado romano com a sua sandália, o soldado atual com o seu coturno, ele tem que estar pronto. Paulo está falando exatamente disso, meus irmãos, que nós devemos estar prontos. E essa prontidão é com o evangelho da paz. E nós temos essa paz. Nós temos essa paz. Eu não falei sobre justificação agora há pouco? Romanos 5,1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O diabo vai tentar derrubar você, mas você está firme, calçado na paz com Deus. Você tem paz com Deus. Ele não pode derrubar você, ele não pode fazer com que você perca a salvação, ele não pode te arrancar das mãos do Senhor, porque você está em paz com Deus. Você não é mais um inimigo de Deus, mas agora você tem paz com Ele. E além disso, você tem aquela paz que excede todo o entendimento. O diabo vai encher a sua cabeça com as mentiras dele, vai tentar fazer você perder o sono, vai te deixar ansioso, mas você recebe do Senhor a paz que excede todo entendimento, meus irmãos. Quarta arma é o escudo da fé, no versículo 16. Os soldados romanos usavam grandes escudos que protegiam seu corpo todo.
contra ataques especialmente de dardos, de flechas. Os soldados, eles pegavam flechas, colocavam algum tipo de estopa, molhavam essa estopa no óleo, acendiam e aquilo era atirado contra os seus inimigos. Para que se protegessem, os soldados tinham que usar o escudo que protegia quase o corpo todo. E Paulo está falando, meus irmãos, que o diabo igualmente, ele nos ataca com seus dardos inflamados. Lembre-se, você está em guerra. Lembre-se, você não pode relaxar. Lembre-se, todos os dias são maus. E o diabo não descansa. Lembre-se disso. O diabo vai te atacar com requintes de crueldade, como um lutador de palé. Ele vai querer machucar você. E Paulo fala o seguinte: proteja-se. Proteja-se com o escudo da fé. Meus irmãos, e quando nós confiamos no Senhor, nós cremos no Senhor, temos fé no Senhor, nós vamos sofrer esses ataques. Nós vamos sofrer esses ataques com os dardos inflamados do maligno. Paulo escreveu o seguinte em 1 Timóteo 4,7: exercita-te pessoalmente na piedade. Mais tarde, 2 Timóteo 3,12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. As irmãs têm estudado semanalmente o livro Exercita-te na Piedade. As irmãs já compreenderam o que é piedade, correto? Pois bem, o diabo, ele já deve estar atacando vocês. Se você está estudando esse livro, se você entendeu o que é esse livro, e se você está praticando o exercício da piedade, certamente o diabo está te atacando. Paulo disse em 2 Timóteo 3,12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você está vivendo piedosamente, minha irmã, que está estudando esse livro, e demais irmãos, o diabo já está atacando você, já está te perseguindo. Agora, se você não está praticando, se você está só ouvindo as palestras e não mudou nada na sua vida, fique tranquila, o diabo não vai te atacar, mas Deus vai te disciplinar. Agora, se você está praticando, está exercitando a piedade, então certamente você está sendo atacada com os dardos inflamados do diabo. E como é que você vai se proteger dele? Com o escudo da fé. Com o escudo da fé. 1 João 5,4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Confie. Minha irmã, meu irmão, se vocês estiverem exercitando a piedade, o diabo certamente estará atacando vocês. Então confie no Senhor, confie nele, creia nele, saiba que ele te ama, que ele cuida de você e que ele jamais irá te abandonar. A quinta arma, versículo 17, é o capacete da salvação. De nada adianta você proteger os órgãos vitais do seu corpo se você não proteger a cabeça. Você pode proteger todo o seu tórax, os seus órgãos vitais, mas um golpe na cabeça ele é fatal. Então o soldado romano precisava usar um elmo, que era um capacete que protegia a cabeça até o nariz, e às vezes alguns protegiam o queixo também. O capacete da salvação, ele protege o quê? A nossa cabeça. Opa, pastor, é óbvio, é o capacete, mas entenda o que está aqui dentro. O capacete da salvação, ele protege a nossa mente, os nossos pensamentos. Quais são os pensamentos que têm ocupado a sua mente? Os seus pensamentos têm te trazido desânimo, desesperança, depressão, dúvidas. Será que você tem pensado que você tem alguma dúvida quanto à sua salvação? Será que eu realmente sou salvo? Será que quando eu morrer eu vou mesmo para o céu? Será que o sacrifício de Cristo é mesmo suficiente e eu não preciso acrescentar boas obras? Será que as Escrituras são suficientes para tratarem todos os meus problemas e eu não preciso de filosofias humanas? Será que Deus realmente me ama?
Será que Ele realmente irá me sustentar com tudo aquilo que eu preciso? Será que não vai faltar o pão na minha mesa? Será que eu vou ter o sustento necessário para a minha família? Essas coisas têm ocupado o seu pensamento? Será que um dia Cristo virá a segunda vez? Meus irmãos, nós somos salvos. E é a nossa salvação que protege a nossa mente de pensamentos maus. O diabo não sabe o que você pensa, mas ele vai lançar. Ele vai usar circunstâncias e pessoas que nos tentem a ter pensamentos de dúvidas, pensamentos de ansiedade, pensamentos de medo. Só que quando você entende que você é salvo, que ninguém pode te tirar das mãos do Senhor, que você está seguro nas mãos do Senhor, então os seus pensamentos são protegidos. Davi estava sendo atacado ferozmente pelo seu filho Absalão. Davi sabia que ele poderia morrer a qualquer momento. Mas lá no Salmo, capítulo 4, versículo 8, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Davi vivia em guerra, Davi tinha inimigos, mas ele deitava a cabeça no travesseiro e dormia. Você consegue fazer isso sem tomar remédio? Você consegue dormir sem tomar remédio? Você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir? É a salvação que nos dá isso. Eu sou salvo, Deus cuida de mim. Os seus pensamentos são protegidos por esse capacete da salvação. E finalmente a sexta arma, que é a única arma de ataque, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Os samurais do Japão, do antigo Japão, do Japão medieval, eles acreditavam que as suas espadas tinham poderes espirituais. Eram os próprios samurais que fabricavam as suas espadas. Eles amavam a sua espada, eles estavam com a sua espada sempre ao lado deles, para onde quer que eles fossem, até para uma festa, eles levavam a espada junto. Na hora de dormir, eles dormiam ao lado da espada. E eles amavam tanto a sua espada, porque eles relacionavam a sua espada simbolizava a sua própria honra. Por isso que um samurai preferia perder a sua vida com um golpe da sua própria espada, tirando a vida com a própria espada, do que sendo morto pela espada de um inimigo, porque ele não perderia a sua honra. Agora eu te pergunto, você ama a espada do Espírito da mesma forma como um samurai amava a sua espada? Você maneja bem a espada do Espírito da mesma forma como os soldados samurais manejavam bem as suas espadas? Você carrega no seu coração em todo o tempo, na sua mente em todo o tempo, a espada do Espírito da mesma forma como os soldados samurais carregavam para todo lado a sua espada? A espada do Espírito é aquela que determina a sua mente, a sua vida, as suas atitudes, as suas ações. Você decora a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus todos os dias, você pratica a palavra de Deus. Meus irmãos, só é possível vencer o diabo com a palavra. Guerras humanas se vencem com armas humanas. Guerras espirituais se vencem com armas espirituais. Saiba de uma coisa, o diabo agora mesmo está atacando as nossas vidas, está atacando as nossas famílias, está atacando os nossos casamentos. O diabo agora mesmo está atacando o nosso trabalho, a nossa igreja. E só é possível vencer o diabo com armas espirituais, com a palavra de Deus. Métodos humanos não resolvem, terapias humanas não resolvem, filosofias humanas são falhas. A espada do Espírito é a própria Escritura inspirada pelo Espírito e ela que nos dá a vitória. Por isso que ela que coroa, que termina com a armadura. E de onde Paulo tirou essa ilustração? Da cabeça dele? Não. Olha só, preste atenção. Isaías 11:5 diz assim, Isaías 11:5, preste bem atenção.
A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías 59:17, a parte A. Vestiu-se de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Esses dois versículos, Isaías está se referindo a Cristo. Percebe que Isaías fala aqui do cinto, Isaías fala aqui da couraça da justiça, do capacete da salvação. Então o que era vestir a armadura de Deus? É você ser como Cristo. É você se parecer com Cristo. E quando você se parece com Cristo, como que você se parece com Cristo? Como que acontece isso? Paulo já disse lá anteriormente em Efésios, é você se despojar-se de si mesmo, do eu, do velho homem, e revestir-se do novo homem, revestir-se de Cristo. E quando nós nos tornamos como Cristo, a nossa fé nos fortalece e nós anunciamos o Evangelho. Mais uma vez Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a sua paz. Paulo então ele fala assim, olha, eu não estou inventando nada disso. Está tudo na Bíblia, está na Escritura. Revestir-se da armadura de Deus é você ser como Cristo. Só que Paulo conclui, ok, eu entendi que eu estou em guerra, eu entendi quem é o meu comandante, eu entendi quem é o meu inimigo e com a fúria que ele tem sobre mim, eu já entendi quais são as armas que eu devo usar, mas precisa de uma última coisa, oração. Essa é a última lição. Nós, após vestirmos a armadura, nós devemos orar. Versículos 18 a 20. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Se a armadura é de Deus, eu preciso orar a Deus para que Ele me ajude a usar esta armadura. E para que os meus irmãos também saibam usar bem esta armadura. Meus irmãos, nós só vencemos o diabo pela força e pelo poder de Deus. Por isso nós precisamos do Senhor o tempo todo, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. A oração, meus irmãos, ela deve ser em todo o tempo. Quanto tempo você ora por dia? Você passa mais tempo olhando para uma tela, grande ou pequena, ou olhando para o Pai em oração? Você passa mais tempo conversando assuntos mundanos ou conversando com o Pai? É todo dia, é o tempo todo. O inimigo não descansa, o inimigo não dá trégua, não existem dias bons, nenhum sequer, todos os dias são maus. Pedro fala que o diabo é como um leão que anda em derredor, procurando alguém para tragar, para devorar. Não existe dias tranquilos, meus irmãos. Jó vivia uma vida tranquila, Jó tinha uma vida boa, tinha filhos maravilhosos, mas Jó não descansava. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jó chamava seus filhos, os santificava. Jó intercedia pelos seus filhos. Meu irmão que é pai, minha irmã que é mãe, você tem que orar pelo seu filho dia sim, dia também, noite sim, noite também. Você tem que orar, meu irmão, pela sua esposa, pelo seu casamento, todos os dias. Você e minha irmã tem que orar pelo seu casamento, pelo seu esposo, todos os dias. E nós devemos orar pela igreja todo o tempo, porque o diabo não dá trégua. Ele nos ataca os nossos relacionamentos, ataca o nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja. É todo o tempo, no Espírito. A nossa oração, meus irmãos, não pode ser uma lista de compras. Eu vou pedir por coisas materiais? Sim, Ele supre as minhas necessidades materiais. Mas a oração que Paulo está falando, meus irmãos, é uma oração no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, eu vou orar para que o Senhor
me ajude e ajude os meus irmãos nesta guerra. Ao invés de eu reclamar do meu irmão que pensa diferente de mim, ao invés de eu murmurar contra o meu irmão, ao invés de eu ficar magoado com o meu irmão que falou alguma coisa que não me caiu bem, que eu não gostei, que fez alguma coisa que me desagradou, eu vou orar por ele. Porque o que o diabo quer é que a igreja rache. O que o diabo quer são panelinhas, são grupinhos na igreja. O que o diabo quer é nos dividir e não nos unir. Por isso, meus irmãos, esta é a principal das armas. Ore por você, mas ore pelo seu irmão. Ore por aquele que está fraco na fé. Ore por aquele que está em pecado. Ore por aquele que você percebe que não vem mais na igreja, ou que vem de vez em quando. Ore para aquele que você sabe que tem pensamentos contraditórios à palavra de Deus. E ore por aqueles que pregam. Paulo fala no 19, e também por mim. Paulo pede oração. O apóstolo Paulo era um homem que precisava de oração. Era um homem como qualquer um de nós. Só que por que Paulo pede? Orem por mim para que eu seja liberto. Eu estou preso, que eu seja liberto. Ore por mim para que eu não seja machucado pelos soldados romanos aqui. Ore por mim para que eu não fique doente. Não. Paulo fala assim: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com coragem e intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo fala: meus irmãos, orem por mim para que Deus me dê coragem. Perceba a humanidade de Paulo. Paulo precisava de intrepidez, coragem. Para quê? Para pregar. E meus irmãos, eu sei que vocês oram por mim. Eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Eu sei que a igreja ora por mim. Mas eu acho que esse é o maior pedido que uma igreja pode orar pelo seu pastor. Coragem. Coragem para o pastor pregar a palavra e não se acovardar diante dos inimigos. Paulo tinha muitos inimigos. E o maior dos inimigos, o próprio diabo. E meus irmãos, saibam de uma coisa. Sabe quem o diabo primeiro ataca na igreja? É o pastor da igreja. Porque se o pastor cai, a igreja cai junto. Se o púlpito é fraco, a igreja é fraca. Se o pastor é fraco, a igreja é fraca. Então, assim como Paulo orou pelas suas... Pediu para que a sua ex-igreja, a igreja que ele plantou, a igreja de Éfeso, orem por mim, para que Deus me dê coragem para pregar. Eu peço que os irmãos orem por mim também nesse sentido. Senhor, dê ao nosso pastor coragem. Que o inimigo não o desestabilize, mas que ele tenha coragem para pregar. Mas ore também, meus irmãos, por todos, por cada um, por cada membro da igreja. Ore pelos nossos irmãos que nós não conhecemos, pelas igrejas do nosso presbitério, pela IPB, pelas demais denominações, pela igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Ore pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos que um dia vão nos encontrar nos céus. Porque um dia, aí sim, a guerra vai terminar, a guerra vai encerrar e nós viveremos para sempre, mais do que vencedores, na presença do Senhor. Que Ele nos ajude e que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.